Educação à distância, mudando realidades. Olá, bom dia a todos. Estou aqui com a missão de suceder a minha colega Mônica, lá do Ceará, nessa bancada, atividade que não vai ser fácil, mas eu me chamo Marcos Tecila, sou promotor de justiça aqui em Rondônia, no Ministério Público do Estado, atuo na área de proteção de criança e adolescente. Tenho a agradecer imensamente o IFRO de Rondônia por ter encampado essa missão. O Ministério Público é parceiro desse projeto desde a sua primeira versão, e quando houve a extensão para a região amazônica foi um momento de muita emoção e alegria para nós. Há pouco estava na bancada, tive a oportunidade de observar e sentir como que é o calor humano, como que o nosso curso tem sido recepcionado, de tal forma que eu só tenho a agradecer e tenho que oferecer a minha humilde contribuição, comigo a professora Mônica, que tão bem falou a respeito da cultura da paz há pouco. Bom dia, professora. Bom dia. Olha, é um prazer imenso estar aqui lhe auxiliando, esta mente excepcional que nos ajudou aqui pela manhã. Vocês viram as contribuições do Dr. Marcos, né? Acredito que nós iremos aprender muito. Agora eu já disse para ele, olha, estou muito ansiosa pelo seu conteúdo, porque é algo que vai deflagrar um novo processo também de construção de paz, que é aprender a escutar as crianças de uma forma que não revitimize, né? Então, professor, vamos nós, né? Olá, vamos sim. Bom, a nossa abordagem, então, vai ser sobre a lei da escuta protegida, né? Mas para que a gente consiga compreender essa lei, compreender o papel do conselheiro tutelar, compreender o papel de todos os atores do sistema de garantia de direitos, é preciso que a gente volte no tempo, é preciso que a gente consiga compreender qual foi o tratamento normativo, o tratamento que a ciência conferiu ao ato da escuta de uma criança ou de um adolescente nos dias atuais, tá? Então, essa lei da escuta é uma lei 13.431, ela é de 2017, ela é fruto de muita discussão e ela está com 1 ano e pouquinho de sua vigência. Ela teve a sua vigência 1 ano depois de ser publicada, e é sobre essa lei em específico que a gente vai se debruçar. Mas eu gostaria primeiro que a gente fizesse uma correlação com o sistema de garantia de direitos, os antecedentes que nos levaram até essa lei, qual é o tratamento que um investigado ou um acusado tem em um processo e, consequentemente, o tratamento que um declarante ou testemunha tem no processo. E eu vou começar do investigado e do acusado. Investigado é uma expressão técnica onde você é objeto de uma investigação. Você tem ou não alguma relação com aquele fato que está sendo investigado. E lá na condição de investigado, se instaura um inquérito policial. O inquérito policial tem previsão no Código de Processo Penal, tem doutrina acerca dele e tem toda a normatização de como o inquérito policial deve ser conduzido. E, consequentemente, qual é o papel, quais são as garantias deste investigado durante o inquérito policial. Inquérito policial, obviamente, que se aplica ao autor de um fato que é maior de 18 anos. Do contrário, é um procedimento de apuração de ato infracional para aferir a responsabilidade de um adolescente, que esse sim está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós partimos de uma premissa que nós já temos um investigado acima de 18 anos de idade. Quando esse inquérito policial evolui para uma ação penal, o investigado passa a ser acusado. E aí, então, começamos a desenvolver o processo penal, que tem diversas garantias. Então, nós vamos analisar que quando você, acusado, vai prestar o seu interrogatório, você tem direito a um advogado, o seu interrogatório é marcado com uma antecedência plena, você tem conhecimento de todas as provas, você, caso não tenha um advogado, você terá direito a um defensor público, ou seja, você tem uma gama, uma rede de proteção que permitirá com que você, enquanto acusado, possa, de forma livre, de forma coerente, deduzir a sua versão acerca daqueles fatos. Quando nós temos as demais pessoas que fazem parte, os demais entes que fazem parte dessa investigação e, consequentemente, do inquérito policial, aí o nosso horizonte etário ele é infinito.
porque nós podemos ter desde um feto como objeto de uma investigação até um idoso de 100 ou mais anos de idade. E aí então o legislador ele precisa conseguir compreender as circunstâncias daquele fato e precisa também compreender a faixa etária que aquela pessoa está inserida para que a gente consiga obter a informação daquilo que realmente ocorreu. Tecnicamente, quando você tem alguma vinculação com algum fato, ou você é testemunha ou você é declarante. Testemunha é aquele que viu, que presenciou, que tomou conhecimento de alguma circunstância que possam contribuir para o esclarecimento daquele fato. Declarante é aquele que ou talvez tenha algum interesse, ou talvez não tenha essa exata compreensão do fato, mas ele presta uma declaração. Nesse meio contexto, nós temos a figura do ofendido, tá? Que esse ofendido, ele também ele é aquele que foi a vítima do processo. No processo brasileiro, de todas as nações civilizadas, nós temos atores nesse processo. E no caso da fase da investigação, nós vamos ter a polícia militar, se o fato foi porventura objeto de uma ocorrência conduzida pela polícia militar, que por sua vez passará essa questão para a polícia civil, que depois vai ao Ministério Público, que vai ao judiciário e no qual a gente ainda contará com a defesa. Então nós temos todo esse caminhar. Só que tem uma questão muito tranquila. Nos dias atuais se fala muito em audiência de custódia. Tão logo a gente tem a prisão de alguém em flagrante, e esse alguém é maior de 18 anos de idade, você tem a ele a possibilidade de um advogado ou de um defensor público, você tem a ele garantias, e a pergunta que a gente faz é o seguinte: houve a prisão de alguém e alguém é vítima. E essa vítima é alguém menor de 18 anos. Será, no caso nosso, uma criança ou um adolescente. Então, professora, essa é a correlação que a gente precisa compreender. Aonde nós chegamos, tá? E isso é fruto de uma evolução, e qual é o tratamento que o direito e o que a ciência confere à vítima, em especial a vítima menor de 18 anos, para esse contexto. Queria que a senhora pudesse dar a sua contribuição nesse sentido. Bom, eu sei que eu entendo muito pouco dessa área, professor, de questão desses aspectos que o senhor está colocando, né? Mas eu compreendo que, em se tratando de criança e adolescente, realmente há que se ter um tratamento completamente diferenciado do que se diz respeito a um adulto, né? Não, assim, eu compreendo que existe não tem como fugir dessa caminhada, né? Que na verdade é um processo, né? Que precisa ser seguido, mas em se tratando de criança e adolescente, daí eu acho que por isso a necessidade da lei da escuta, né? Exatamente para que a gente possa tornar esse atendimento, esse tratamento da criança mais humanizado e mais focado na realidade e até assim na especificidade que é fazer esse processo envolvendo uma pessoa que ainda está dentro de uma condição peculiar de desenvolvimento, né? Ok. Muito ricas, são ricas as suas contribuições e esse é o nosso grande desafio, tá? Então eu faço questão de nominar que, digamos que, em tese, neste processo, nós temos polos antagônicos. Nós temos alguém maior de 18 anos e nós temos, do outro lado, uma criança ou uma adolescente. E como eu dizia há pouco, o processo no Brasil e nas nações civilizadas, em se tratando de ação penal pública incondicionada, ele não deve ser conduzido pela própria vítima ou pelos seus familiares. Do contrário, nós voltaríamos ao período da barbárie. É um episódio, uma fase lamentável da história da humanidade. Então, nesse sentido, a legislação ela confere ao Ministério Público, via seu promotor de justiça, para deduzir a acusação daquele que realmente praticou aquele fato delituoso. Então, de parte do Ministério Público, de todos aqueles que atuam no sistema de garantia de direitos, é preciso ter compreensão se a sua conduta está protegendo a criança ou adolescente ou se a sua conduta ou a sua omissão está violando direitos daquela criança e do adolescente. É uma expressão um pouco recente no direito, mas nós chamamos de evitar a revitimização. E a gente precisa então compreender no nosso contexto, em especial de Amazônia Legal, ao público ao qual a gente fala nesse momento, para que vocês pudessem
aferir, pudessem compreender, pudessem ter a noção, a dimensão de uma ocorrência X de, digamos que tenha envolvido abuso sexual ou violência sexual contra uma criança ou adolescente e que você tenha dela participado ou ouviu falar, algum colega seu disse, e que você pudesse então fazer esse caminhar mental e conseguisse compreender se a sua conduta ou daqueles que participaram da ocorrência foi satisfatória ou não foi satisfatória. Você poderia ter feito algo diferente? Você evitou ou contribuiu para que nós não tivéssemos a revitimização? Qual foi o seu papel diante desse contexto? Qual o papel, digamos, da Polícia Militar? Qual foi o papel do Instituto Médico Legal? Qual foi o papel da escola? Digamos que o fato tenha sido revelado no ambiente escolar. Qual foi o papel da rede de saúde? Qual foi o papel da rede de assistência social? Foi acionada, não foi? A condução dessa vítima numa viatura da Polícia Militar é correto, é adequado? Houve algum atendimento de forma humanizada? Ou a gente teve o quê? A gente teve apenas uma situação que violenta todos os direitos daquele que já teve a sua dignidade sexual violada. É com esta perspectiva que eu gostaria que os conselheiros tutelares e direitos de toda essa Amazônia legal pensassem. Então nós temos uma ordem constitucional que é o artigo 227, tão citado, tão conhecido por todos nós, em especial os militantes na área da infância e juventude. E esse artigo, ele vem da Constituição, que era de 1988. Já se passam aí 30 anos, estamos indo para quase 31. E é um artigo de um conteúdo extremamente rico e extremamente desafiador para que a gente consiga cumprir todas as situações. Mas eu quero destacar, e fazendo até um link com a uma aula anterior, que o artigo 227, ele começa primeiro definindo quais são os atores que têm a incumbência de garantir o seu conteúdo. E ele diz lá, é dever da família, da sociedade e do Estado. Ele não diz é dever do Estado, ou é dever da família, ou é dever da sociedade. A conjunção, ela não é exclusiva, ela não exclui nenhum desses entes. Ela diz que é dever desses três entes, família, sociedade e Estado, assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade. Quando nós formos trabalhar das violências, em especial daquelas conteúdo sexual, nós vamos ver que o tipo penal diz violar a dignidade sexual. A dignidade, ela passou, há alguns anos atrás, a ser considerada também um componente de um tipo penal. E isso é muito relevante porque nos faz compreender a conduta penal de uma outra abordagem, não apenas na abordagem do punir, do aferir a responsabilidade de alguém, mas também traz para o poder público, traz para todos nós o compromisso de resgatar, de garantir a dignidade daquele que a teve violada. Também tem respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, vírgula, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então eu ficaria com as seis situações finais. Forma de negligência. Será que naquela ocorrência policial houve alguma negligência? Será que houve alguma discriminação? Será que houve alguma exploração? Será que houve alguma violência, crueldade ou opressão? Será que o comportamento dos profissionais da mídia, e hoje nós não temos mais, já faz muito tempo, essa dicotomia entre o jornalista, que era aquele que era credenciado ou não credenciado, os aspas, veículos de comunicação se potencializaram, isso é muito bom, mas será que houve ali uma preocupação com a imagem da vítima? Será que pelo fato de alguém ter se envolvido numa situação deste naipe, tem os profissionais da mídia, esse fato se torna público instantaneamente, sem qualquer reflexo, sem qualquer cuidado, sem qualquer filtro? Será que eu, conselheiro tutelar, devo dar entrevistas e dizer o que eu penso, o que eu vi, o que eu achei?
Será que eu, policial militar, será que eu, policial civil, ou todos aqueles que participaram daquela ocorrência, será que nós temos essa possibilidade, nós temos esse direito? Ou até mesmo, professor, de fotografar, registrar e depois jogar nas redes sociais, nas suas próprias mídias digitais, dizendo o que eu fiz e tal. Isso acontece, não é? A conduta autopromocional, Isso. ela realmente ela corrói o caráter de qualquer profissional. Inclusive, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que essa lei da escuta protegida, ela traz um crime agora chamado violência institucional, que é justamente aquele que deveria agir para frear aquela violência, para frear aquela revitimização, e ao invés de fazê-lo, ele foi omisso, ou ele cometeu uma conduta que viola ainda mais aquele que foi violado. E fechando lá o 227, ele tem um parágrafo 4º que diz assim, ó, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, esse compromisso, ele está na nossa versão original. Ele está lá no artigo 227 da Constituição promulgada em 5 de outubro de 88. A gente poderia dizer, mas isso nunca vai se tornar real. Pelo contrário, isso é real, isso é aplicado todos os dias. O que nós precisamos é, diante da conduta, diante da ocorrência, mudarmos a nossa postura, termos a compreensão de como agir nesse contexto. E lembrando bem, vocês conselheiros tutelares que são eleitos, que representam a sua comunidade, vocês também se tornam, no bom sentido da palavra, visados, vocês se tornam monitorados, vocês se tornam responsáveis pelaquela realidade que ele cerca. Então, muito cuidado ao divulgar esse tipo de informação, ao divulgar essas informações na sua rede social ou em outros veículos de comunicação. É preciso ter uma conduta de proteção da criança. Muito importante isso, professor, porque assim, algumas pessoas ficam me perguntando a quem cabe fiscalizar o Conselho Tutelar, sabe? E eu sempre costumo dizer todos, a sociedade toda fiscaliza todo o sistema de garantia, porque como a Constituição Federal diz que é nossa obrigação, é nosso dever zelar pelos direitos da criança, então acaba que todos nós somos corresponsáveis por tudo que acontece ou deixa de acontecer dentro do sistema de garantia. Com certeza, eu sou entusiasta da eleição direta para conselhos tutelares, participei desse movimento em Rondônia há mais de 20 anos, nós somos pioneiros nessa questão, tá? Nos orgulhamos disso, mas em contrapartida também nós precisamos de bons profissionais, profissionais capacitados e comprometidos com essa causa e, consequentemente, ter o lado da correção. Eu sou promotor de justiça e eu já tive ações vitoriosas, eu e vários outros colegas, de conselheiros tutelares que foram condenados por improbidade administrativa, por perda do cargo, eventualmente foram presos, mas pela conduta que praticaram. Felizmente é uma minoria. Mas Sim. A partir do momento que o Conselho Tutelar se firma nesse processo, e agora 6 de outubro nós vamos ter novamente uma eleição unificada, é o momento do Conselho também repensar. Na semana passada, professora, eu fui ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado e o Ministério Público, nós conseguimos, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que é o nosso grande parceiro, a cedência de todas as urnas eletrônicas no Estado todo a um custo zero para todos os municípios. E na semana passada foi a cerimônia que se iniciou a lacração das urnas. E só para a senhora ter uma ideia, nós vamos ter 58 eleições aqui no Estado de Rondônia. Então, cada município tem suas características, as suas peculiaridades. E nós teremos mais de 1.300 candidatos. A campanha está rolando, Facebook, WhatsApp, tudo que é possível. Então, quando você se coloca na condição de candidato, você também atrai para si o olhar de terceiros. E isso é o que confere legitimidade às suas ações. Sim, com certeza. Então, é preciso pensar bem antes de agir. Porém, é preciso agir. E aí a gente vai assim, o Conselho Tutelar, ele não é o único. Ele é um dos entes desse sistema de garantia de direitos. E aí, então, eu gosto muito desses recortes históricos. Então, a gente vai ter, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei conhecida por todos. Então, eu tenho a Constituição em 88, vou ter o Estatuto em 1990. Na sequência, eu vou ter a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que aí então eu já começo a especificar políticas públicas para a criança. E lá na LDB,
é uma lei bem conhecida também, nós temos uma relação entre escola e conselho tutelar, nós temos compromissos da escola para com as situações de coibir a violência ou como conduzir situações que tenham violência. Aí um pouquinho mais adiante, nós vamos ter o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que também é de 1990, e o SUS ele prega recentemente o atendimento humanizado. Então, o atendimento humanizado é garantia de um atendimento eficiente, adequado, coerente. Se você vai com uma criança que foi vítima de uma violência até uma unidade hospitalar e ela é colocada no final da fila, ou ela ingressa numa mesma sala que estão outras pessoas que a terão, porque não é normal aquela criança chegar até a unidade hospitalar com um conselheiro tutelar. Naturalmente, isso vai chamar a atenção de todos. Sim. Em tempos de redes sociais, poderá ter um outro que já vai até ser um pouco mais atrevido. Tira uma foto, manda uma mensagem, faz um vídeo, grava isso, aquilo, outro, tudo mais. Será que você está protegendo essa criança? Será que essa unidade hospitalar está garantindo atendimento humanizado? Atendimento humanizado não é ter o medicamento correto, não é ter o profissional correto. Isso faz parte do atendimento humanizado. Atendimento humanizado é garantir que na complexidade daquele atendimento você adote todas as medidas para mitigar a violência que aquela pessoa sofreu. Olha, professor, só falar aqui para o pessoal da parte técnica que tem uma pessoa colocando aqui que a imagem está muito desfocada. Para dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo aí? E aí, seguindo um pouquinho mais recente, nós vamos ter o Sistema Único de Segurança Pública, que também a segurança pública está prevista na Constituição. Nós ainda tínhamos muitas falhas, não havia um sistema como um todo, e hoje, então, a gente também tem o Sistema Único de Segurança Pública. E também temos o Sistema Único de Assistência Social. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas o SUAS ele tem 4 vertentes de atuação. Uma das vertentes do SUAS é justamente combater as medidas, combater as circunstâncias em que a gente tem abuso ou exploração sexual de criança ou adolescente, onde nós temos criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Então, dos 4 tripés que nós temos do SUAS, um deles, em específico, versa sobre a infância e a adolescência. Por que eu faço questão de citar o Estatuto, saúde, educação, assistência e segurança pública? Porque essas políticas elas precisam estar integradas, elas precisam estar agindo em sintonia. Do contrário, a gente não consegue avançar. Só para vocês terem uma ideia, as estatísticas que nós temos aqui em Rondônia, e me parece que elas talvez se reflitam em outros estados da federação, é que geralmente a violação a direito de crianças, ela se dá final de semana, à noite, em especial madrugada, geralmente regada a bebida alcoólica ou a entorpecentes. Tá? E por que eu faço questão de ressaltar? Nesse horário, você não tem delegacia de proteção à criança funcionando 24 horas. Nesse horário, você tem as instituições trabalhando em regime de plantão. Você tem, naturalmente, uma redução do efetivo da Polícia Militar. Você tem, naturalmente, uma redução do efetivo do Conselho Tutelar, que provavelmente vai estar em plantão. Mas é justamente nestes horários e nessas circunstâncias que nós temos as maiores ocorrências. E aí vem aquela velha história, 3 horas da manhã, você é plantonista, alguém lhe liga, e aí você, eu estou dormindo, eu isso, aquilo, outro. Você está contribuindo para aquela situação ou não? Em 2 aspectos, não. Primeiro, que você está de plantão, deveria estar disponível. E segundo, negar-se a cumprir a sua obrigação é algo extremamente danoso para qualquer profissional. Então a gente precisa ter essa compreensão de que esta ocorrência, ela nem sempre ocorre, como a gente costuma dizer, segunda-feira, 8 horas da manhã. E tem mais um fator aí, professor, que eu gostaria de ressaltar, que é o fato de que quando... Eu vou olhar para a luz de onde eu estou, que é no Ceará, Fortaleza, nós temos lá uma população de 3 milhões de habitantes. E aí, se eu coloco um conselho tutelar para funcionar com 2 conselheiros, né, plantonistas, para atender 3 milhões, eu evidentemente que não tem perna. Então, muitas das vezes,
lá tem uma comissão disciplinar do Conselho Tutelar que recebeu várias denúncias sob a lógica de que o Conselho Tutelar estava sendo negligente para prestar um determinado atendimento a um caso de violação, mas na verdade os conselheiros já estavam envolvidos em atendimento de outros casos, então não tem condição. Ou faz realmente, gera-se uma plataforma de atendimento 24 horas, voltado com todos os setores voltados para criança e adolescente, já que a gente tem essa realidade da violação acontecer diuturnamente, não é? E com mais uma expressividade maior noturna, a gente precisa repensar algumas coisas para dar condição de atendimento digno para as nossas crianças nesse período. Concordo, professora, esse é um grande desafio. E aí eu coloco a ele uma outra alternativa. O Conselho Tutelar, ele tem o seu papel no sistema de garantia de direitos. E ele não vai fazer o papel da Polícia Militar. Ele não vai fazer o papel da Polícia Civil, ele não vai fazer o papel da Unidade de Saúde, ele não vai fazer o papel dos demais atores. Então é preciso que outros atores também conheçam a dimensão do seu papel diante dessa ocorrência. Então, ter o Conselho Tutelar presente na ocorrência é uma alternativa, sim, mas necessariamente, a depender das circunstâncias, não é obrigatório. Tá? A depender das circunstâncias, é óbvio. Tá? Então, o que a gente precisa é que nós tenhamos uma política pública que gere um valor aonde aquele atender, aquele olhar humanitário, ele permeia todas as instituições. Todas as instituições. E aí então nós precisamos definir o fluxo, como essas ocorrências elas terão, qual tratamento essas ocorrências receberão, para que a gente realmente consiga garantir um atendimento de qualidade e eficiente. E é nesse sentido que essa lei ela vem também nos ajudar. Bom, então nós temos aqui a lei, esse é o número dela, 13.431, era de 2017, e como eu disse a vocês, ela pretende, esse é o objetivo da lei, normatizar e organizar o sistema. Então observem que essas duas palavrinhas elas não estão equivocadas. Ela diz que ela pretende normatizar, ou seja, o Brasil reconhece que as normas que nós tínhamos não eram as adequadas, então nós precisamos normatizar e precisamos organizar. Como eu disse há pouco, nós temos diversos sistemas que foram compostos em épocas distintas e que eles não estão organizados na sua essência. Tanto é que nós ouvimos falar muito de integração de ações, convergências de ações. Nós temos diversas situações que nos levam à necessidade cada vez mais premente, tá, de que a gente faça realmente uma integração entre esses sistemas e, consequentemente, nos seus profissionais. Então, a normatizar e organizar o sistema de garantias da criança e do adolescente, vítima ou testemunhas de violência. Então, nós temos aqui duas questões. Ou quando essa criança ou adolescente ela é vítima, ou quando ela é testemunha. E, consequentemente, nós precisamos criar mecanismos para prevenir e coibir a violência. E aí esta lei ela traz alguns capítulos. Ela traz, como sempre disposições gerais, depois ela traz dos direitos e garantias, ela traz um título, que fala da escuta especializada e do depoimento especial, que é como deve ser efetuada a escuta especializada e como e quando deve ser efetuado o depoimento especial. Ela traz a integração das políticas de atendimento, tá? E nesse aspecto ela traz regras a respeito de saúde, assistência social, segurança pública e justiça. Então ela traz a necessidade desses 4 sistemas trabalharem de forma integrada. Traz uma figura para nós nova, que é um crime, em específico da violência institucional, e consequentemente ela traz disposições finais e transitórias. É uma lei que está há 1 ano e pouquinho em sua vigência, é fruto de muita discussão, nos mais variados segmentos, e que ela propõe uma convergência entre diversos atores para que a gente realmente evite ou reduza a revitimização de criança ou adolescente. Tá? E aí, começando então o artigo 2º,
Como a gente está no capítulo dos direitos, né, a lei diz que a criança e adolescente goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes assegurados a proteção integral e as oportunidades e facilidades. Até aqui não está tão diferente daquilo que a gente conhece, mas ela tem para viver sem violência e preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social. E gozam dos direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha. Observem que no finalzinho nós temos gozam de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha. Observem que no início da aula eu mencionei o tratamento que a legislação confere ao investigado e ao acusado. Lembra que o investigado, o acusado, ele tem direito a advogado, defensor público, ele, se for preso em flagrante, tem uma audiência de custódia, ele tem possibilidade de liberdade provisória, liberdade mediante algumas condições, dependendo da situação, fiança, ele tem várias situações, tá? E, obviamente, o acusado, ele tem mais de 18 anos. Quem tem mais de 18 anos pressupõe que a sua capacidade biopsíquica social já está completa e ele pode responder por si, e aí então nós temos então a capacidade penal para responder nesse sentido. Agora, do outro lado, eu tenho uma criança ou eu tenho uma adolescente que precisam, tá, ter respeitados a sua condição de vítima ou testemunha, que precisa, tá, que lhes sejam assegurados oportunidades e facilidades para viver sem violência. Então, se eu encaminho um adolescente vítima para uma unidade do Instituto Médico Legal, e se lá ele ou ela é o último a ser atendido, não, tem presos, tem isso, aquilo outro, tem exames daquilo, não, ele é o último, ele está bem, ele está saudável, ele não oferece risco nenhum. Será que eu estou garantindo a ele proteção integral e oportunidades e facilidades para viver sem violência? Será que aquele ambiente é um ambiente de violência ou não? A gente precisa... E quando a criança, já aconteceu vários relatos dos conselheiros tutelares, de situações em que a criança estava aguardando na antessala para receber o atendimento no Instituto Médico Legal, né? E a pessoa que vai recepcionar aquela situação abre a porta e diz: cadê a menina estuprada? Na frente de todo mundo, sabe? E aí fica uma situação que até as pessoas que não estão envolvidas, que estavam aguardando para outras situações na sala, ficam constrangidas também. Então imagina a criança que é vítima ou o adolescente que é vítima, né? Essa questão, quando você tem... A despreparação das pessoas. Quando você tem uma conduta que viola a dignidade sexual, nós temos dois lados extremamente delicados. Vigora no sistema prisional uma cultura de não se tolerar o estuprador. Palavras daqueles que vivem no sistema penal. Tanto é que todos os presídios, aquele que teve algum envolvimento com essa conduta, geralmente ele é separado. Nós aqui em Porto Velho praticamente temos um presídio com quase esse público. E é uma cultura de presídio que é difícil dela, dela não dar atenção respectiva. Tá? Em contrapartida, nós vamos ter a figura da vítima. E aí a curiosidade ou a insensibilidade do ser humano, ela ultrapassa as barreiras do limite do aceitável. Como resolver isso? Existem várias alternativas. Agora, para nós, eu acho que o mais importante é se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo, se fosse a minha filha ou o meu filho, já que é o filho do outro ou a filha do outro, então o tratamento é dessa forma. Se fosse a minha filha, eu não permitiria isso. Se fosse o meu filho, eu não permitiria aquilo. Teria que ser um tratamento diferenciado. Tá? Então a gente precisa, no nosso dia a dia, se colocar no lugar do outro também. Mas não, como nós mencionamos na aula anterior, não impondo a minha visão de mundo, não impondo a minha maneira de pensar. Sim. Eu preciso ter uma conduta de condução da ocorrência. Eu não sou empatia, um interventor, né, da ocorrência. Empatia. Aqui, professora, nós sempre batalhamos por isso. Quando tem uma ocorrência policial dessa situação, invariavelmente na equipe, na guarnição, vai uma ou duas policiais. Uma ou duas.
Tá? E, geralmente são 2 viaturas que atendem essa ocorrência quando é algum flagrante e no mínimo duas policiais são do sexo feminino. E aí o que a gente busca com a polícia militar é que elas cuidarão da vítima e os policiais do sexo masculino cuidarão do agressor. Geralmente é mais ou menos esse contexto. Por quê? Porque às vezes essa ocorrência ela se dá no seio familiar e a família está dividida. Alguns acreditam, outros não, alguns não querem enxergar, outros querem proteger alguém, outros querem abafar aquilo que ocorreu. Não, isso é questão da família, mas a gente precisa compreender que toda família ela tem um conflito geracional, toda família ela é composta por pessoas de segmentos e idades distintas e que determinados limites não são permitidos pelo Estado brasileiro. Então, o fato da ocorrência da vítima ser conduzida por uma policial já ajuda em muito. No mesmo sentido, se evita que ela venha na viatura da Polícia Militar. É uma conduta aparentemente simples, mas imaginem a situação. Você foi abusada por um homem, e aí você tem a sua ocorrência conduzida também por um homem. Nada contra o policial militar. Sim. Mas são as circunstâncias que fazem com que se busque ter esse atendimento diferenciado. Muito importante o senhor fazer essa aspa aí, esse parêntese, né? No sentido de que não é que somente a policial do sexo feminino esteja preparada para prestar um atendimento humanizado, diferenciado, mas é pelo fato de que para a criança ou adolescente que foi vítima de uma violência sexual, que em grande parte é provocada por homens, ela se sente mais à vontade, né, quando está sendo conduzida por uma mulher, exatamente para fugir desse olhar de que acabei de ser vítima de violência de um homem e está aqui do meu lado outro homem para fazer esse atendimento. Não que os homens também não tenham essa capacidade de prestar um atendimento nesse momento que seja de qualidade, que não revitimize, mas no sentido de que para a vítima é preferível isso, né? E além disso, também é preferível essa composição mista da guarnição, porque dependendo das circunstâncias, às vezes o policial do sexo masculino, ele se deparando com aquela ocorrência, às vezes apesar de toda a capacitação, toda a orientação que ele tem, mas o ímpeto talvez possa aflorar e talvez a gente possa evoluir para uma situação um pouco mais delicada. Então essa composição entre sexo masculino e feminino, ela tem se revelado extremamente importante para que a gente consiga garantir, já iniciar o atendimento humanizado. No mesmo sentido, os policiais precisam e são orientados a reverter todas aquelas circunstâncias que venham a revitimizar a vítima. Vai desde o vizinho que fotografa, que filma, desde da condução daquela questão, do isolamento do local, do ambiente. Existem várias alternativas que só você se colocando no lugar do outro que você começa a ter uma condução um pouco diferente. Então esse é o artigo 2º, essa é a essência principal da nossa lei, tá? E a gente precisa então lembrar que preservar sua saúde física e mental. Quando a gente fala física e mental, em específico mental, vocês imaginam, vocês têm ideia de quantas vezes uma criança ou um adolescente é ouvido em uma ocorrência policial? A gente vai trabalhar isso aqui um pouco mais adiante, para vocês terem essa dimensão de quantas vezes ele é ouvido. Aí pensa uma outra coisa, vocês talvez não tenham participado de alguma audiência, mas a gente faz isso todo dia. Então você vai, pergunta aquilo que é necessário, o promotor, até porque as primeiras perguntas são do Ministério Público, e aí o advogado vem e refaz todas as suas perguntas. Por quê? Porque alguém já contou uma história, é fato verídico, uma vez. Se você pede para aquela pessoa repetir novamente aquela história na sequência, naturalmente você já começa a ficar irritado. Porque ninguém está respeitando a minha dor, o meu sentimento, as minhas circunstâncias. Apenas estão ali tentando desvirtuar aquilo que eu disse. Mas isso a gente vai ponderar nas aulas seguintes. E aí nós temos lá o parágrafo único desse artigo 2º, que diz: a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios desenvolverão, aí vamos lá, políticas integradas
Se o Conselho Tutelar, se o Conselho de Direitos fazem parte do sistema de garantia de direitos, automaticamente eles também têm a incumbência de buscar políticas integradas e, consequentemente, coordenadas, que visam garantir os direitos. E aí vem uma outra expressãozinha que é muito cara, gente, mas demorou para vir. Direitos humanos da criança e do adolescente. Porque lá atrás a gente dizia direitos da criança e do adolescente. A professora que é tão vinculada à Organização das Nações Unidas sabe muito bem o quanto é caro para o Brasil inserir a expressão direitos humanos nas suas regras protetivas. Muito, e ele só vem mesmo admitir que é matéria de direitos humanos a questão da criança sendo minoria, né? Minoria social, a partir do último Programa Nacional de Direitos Humanos 3, né? Em 2010. Então foi bem tardio mesmo para poder se admitir, entrar no rol, inclusive com assinatura, com protocolos internacionais, né? Mas conseguimos. Então, visem garantir os direitos humanos da criança e do adolescente em qual ambiente? No âmbito das relações domésticas, familiares e sociais. Então, nesses 3 segmentos, nós precisamos proteger essas crianças. No ambiente doméstico, no ambiente familiar e no ambiente da sociedade. Para o quê? Para resguardá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso. Aqui nós temos um verbo novo, crueldade e opressão. Os demais estavam previstos na base do artigo 227 da Constituição Federal. Então nós também já temos aqui até a questão da crueldade. E por que veio a crueldade? Se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai ver que nós tivemos em determinados momentos situações extremamente duras para crianças e adolescentes. Nós tivemos situações de esquartejamento e as situações as mais bizarras possíveis. Nós, inclusive, a semana passada mesmo, aqui a 200 quilômetros, na cidade de Ariquemes, que é uma região bem próspera aqui do estado de Rondônia, nós tivemos uma ocorrência de uma criança de 2 anos que foi violentada, que foi tripudiada pela mãe e pelo padrasto, e a criança veio a óbito com várias situações extremamente cruel. É até difícil de falar sobre isso, mas infelizmente o ser humano pratica esse tipo de conduta. A gente precisa falar, precisa declarar que existe crueldade para com as crianças, né? Inclusive, uma vez eu prestei atendimento como assistente social que sou, numa unidade de saúde, e a criança estava toda queimada com ponta de cigarro. 1 ano de idade, não é? Sem ter poder nenhum de defesa. Então, isso é que é crueldade, né? Absurdo. Então, é uma realidade difícil, nua, crua, precisa ser tratada adequadamente. Agora a gente vai pedir para colocar um vídeo que ele guarda a correlação com a atividade que a gente vai realizar na sequência, para que a gente consiga realmente compreender melhor esse sistema de garantia de direitos e, consequentemente, aonde nós estamos inseridos. Eu digo aonde, não é o Ministério Público, aonde todos, literalmente, estamos inseridos. Ótimo. Promotores vão investigar se existia também trabalho escravo na pedreira que nossa reportagem denunciou ontem, empregando crianças de 7 anos para quebrar pedras. Os responsáveis legais negam que os menores trabalhassem na pedreira, mas vão ter que se explicar à justiça. Hoje à tarde, um fiscal do Ministério do Trabalho visitou a casa do menino de 7 anos que trabalhava na pedreira. A mãe negou que a criança estivesse empregada no local. Disse que o menino mentiu. Mentira, porque ele nunca trabalhou lá. A mãe admitiu, porém, que um adolescente de 15 anos, também filho dela, trabalhava há pelo menos 3 na pedreira e ajudava no sustento da casa. Era o Rodrigo que me ajudava, agora quero ver que vai ser de mim. Nossa reportagem encontrou o menino na pedreira com uma picareta na mão às 15 horas de quarta-feira. Ele contou que recebia R$50 por mês para quebrar pedra. Ganho dinheiro, 50. Os 2 meninos têm mais 5 irmãos. O pai já morreu e a mãe não trabalha. A família vive do dinheiro ganho na pedreira e de 2 salários do Bolsa Família que continuarão a ser pagos pelo governo. O Conselho Tutelar descobriu que uma outra criança de 7 anos de idade também trabalhava no local. Já a partir de segunda-feira, as crianças vão ser encaminhadas ao programa de erradicação do trabalho infantil de Lages. O adolescente vai participar do programa Agente Jovem.
A família recebe, por exemplo, por cada criança que é incluída no programa de erradicação, R$40, né? E o agente jovem, que é o caso do menino de 15 anos, em torno de R$65, né? Para ajudar na renda deles. E, claro, todos necessariamente terão que frequentar a escola para receber os benefícios. A Promotoria da Infância e da Juventude vai instaurar inquérito para investigar a existência de trabalho escravo no local. A pena vai de 2 a 8 anos de reclusão. Os pais ou responsáveis também vão ter que se explicar à justiça. O pai e a mãe precisam ser responsabilizados porque não pode explorar o trabalho infantil numa condição de periculosidade e numa condição de insalubridade. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atende mais de 1 milhão de crianças em todo o Brasil. Na região de Lages, onde fica a pedreira ilegal, 461 crianças são atendidas. Essa reportagem, para nós, ela traz várias situações. Primeiro, ela enfoca uma região extremamente rica do Brasil, que é Santa Catarina. É um município pujante, que é Lages, eu conheço Lages, que é no Planalto de Santa Catarina, bem próximo do Rio Grande do Sul. Então demonstra que o trabalho infantil está muito próximo da gente. E também ela demonstra que nós precisamos buscar parcerias, nós precisamos buscar formas de atuar de maneira integrada. E às vezes um terceiro, que é um veículo de comunicação, vem e nos coloca isso. Olha o que está acontecendo e quais as medidas que vocês adotaram. É nesse sentido que a gente vai deixar uma atividade para vocês, justamente em qual aspecto nós podemos contribuir para que a gente possa avançar nesse sentido. Tem uma informação aqui a respeito da inexistência de Instituto Médico Legal em um determinado município, tá? Que, salvo engano, é São José dos Patos. Posso estar equivocado, que eu vi há pouco aqui no WhatsApp. Mas eu quero dizer que na próxima aula nós vamos enfocar muitas formas de violência. E aí nesse momento a gente pode abordar melhor essa ter ou não ter Instituto Médico Legal e o que o Conselho Tutelar pode fazer. Então, professora, com as suas considerações, para que a gente possa deixar os nossos alunos e ouvintes que tão bem nos abrilhantam com as suas contribuições para que a gente possa fechar esse primeiro bloco. Sim, eu acho que esse preâmbulo, na verdade, né, que é vital para que a gente possa compreender como é que se constitui um novo sistema, que é isso que o Brasil está adotando, um novo sistema que leva em consideração as particularidades de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunha. Quer dizer, a gente precisou chegar nisso. O sistema de garantia de direitos que a gente estava construindo desde 2006, a partir da resolução 113 do CONANDA, não foi suficiente para atender essa particularidade. Então, a partir disso, há necessidade de se rediscutir essa questão da intersetorialidade que o professor estava colocando aqui, que é o que faz com que a gente não revitimize. Quanto mais a gente se comunica com qualidade, menos a gente vitimiza ou revitimiza as crianças e adolescentes que se encontram numa situação já tão agravada, né, de vítima ou de testemunha de violência, tá? Então, professor, eu acho que o próximo momento com o senhor vai ser de maturidade, no entendimento da gente compreender como é que se dá essa concepção de trabalhar numa rede que precisa ser célere, precisa ser humanizada e precisa, ao mesmo tempo, ser qualificada para não revitimizar. Ok, esse é o nosso grande desafio. A lei está posta, mas ela depende de todos os atores para que realmente ela venha a ser efetiva. E o que é mais importante é que nós conseguimos um compromisso nacional de que é preciso organizar, é preciso compatibilizar, é preciso integrar políticas públicas. Doravante não se pode pensar apenas em segurança pública e um viés que nós tínhamos até pouco tempo atrás. A gente precisa pensar segurança pública envolvendo criança e adolescente, considerando as suas peculiaridades. Saúde no mesmo sentido, educação no mesmo sentido. Então, criança e adolescente passa realmente a ser sujeito de direitos. Obrigado e logo estamos de volta.
Bom, estamos de volta. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Durante o intervalo deu para tomar uma água, um café, caminhar um pouquinho. Agora está na hora da gente começar a enfocar algumas perguntas que nos foram endereçadas. E é uma região, um polo bem atuante. São João dos Patos, no Maranhão, nos perguntou lá, nós não temos IML, nem no município vizinho, e é uma grande dificuldade para que a gente consiga dar o encaminhamento de criança e adolescente vítimas, em especial de crimes contra a dignidade sexual. O que fazer nesse contexto? Olha, essa situação ela não é apenas do Maranhão, é uma situação que ela caminha nessa mesma sintonia em grande parte do país. Agora, eu acho que antes de responder, antes de pensar na existência do Instituto Médico Legal, nós precisaríamos pensar em políticas públicas que talvez não necessariamente conduzissem a criança ou adolescente até o Instituto Médico Legal. Porque em algumas circunstâncias, primeiro, nós talvez não tenhamos vestígio algum a ser aferido. Vamos imaginar uma situação de uma revelação de um fato que ocorreu há algum tempo atrás, talvez há meses. Talvez a gente não tenha nenhuma revelação a se fazer via Instituto Médico Legal. A cada dia que passa, nós temos a complementariedade de outras áreas do conhecimento para a compreensão do que realmente ocorreu. Nesse aspecto se revela importante a abordagem do profissional de psicologia, do profissional de serviço social, o relato que o Conselho Tutelar possa ter feito, caso ele tenha atendido a ocorrência, o comportamento da vítima tão logo após a revelação dos fatos. Em síntese, existem várias maneiras de se buscar o atendimento para que a gente consiga compreender o que realmente aconteceu com aquela criança ou com aquele adolescente. É óbvio que nós vamos ter situações em que isso é latente. E aí eu gostaria de que você sempre tivesse em mente se você acharia sensato, se você acharia interessante, e me perdoe a comparação, uma irmã sua passar pelo atendimento do Instituto Médico Legal naquele ambiente. Será que se você tivesse uma ocorrência envolvendo a sua irmã ou o seu irmão, será que o atendimento melhor não poderia ser prestado numa unidade de saúde? Será que a unidade de saúde não é o melhor lugar para que a gente tenha realmente o atendimento humanizado? Será que o profissional do IML, ou alguém cadastrado, alguém conveniado, ou alguém com a formação adequada, não poderia ou não deveria se deslocar até a unidade hospitalar para que lá pudesse fazer sim a coleta dos vestígios num ambiente totalmente diferenciado? Então, assim, conduzir por conduzir ao IML, batalhar para que a gente tenha o IML, não me parece ser uma situação tão confortável. É preciso compreender a dimensão que essa questão hoje ela tem. Então nós precisamos compreender melhor, tá? E nós temos que lembrar uma outra situação também. A atitude da polícia militar, em algumas situações, geralmente está em conduzir a vítima, em caso de flagrante, para a unidade policial civil. E nessa unidade policial civil, ali se permanece por no mínimo 1, 2 ou 3 horas, a depender das circunstâncias, até ouvir os interessados, se definir se é caso de flagrante, se não é, se tem que pedir medidas protetivas ou coisa que o valha. Lembro vocês, se porventura teve algum contato, se porventura teve alguma ejaculação, aquele espermatozoide pode estar no caminho da sua fecundação. E aí alguém, horas depois, ou talvez dias depois, vai lembrar que aquela criança ou aquele adolescente não recebeu o kit retroviral, não recebeu o atendimento necessário da questão da área da saúde. E aí nós teremos, então, uma gravidez indesejada. Então, essa questão, ela passa por um atendimento eficiente, rápido, ágil e adequado, que necessariamente não é o IML. O IML, sim, é muito importante nesse processo, mas me parece que centralizar esta ação na unidade hospitalar, principalmente em situações mais graves, talvez seja uma ótima alternativa a ser ponderada. Sim. Mas isso não elimina a responsabilidade de que em São João dos Patos, no Maranhão e na Redondeza, não tem o Instituto Médico Legal. Tá? É apenas uma alternativa para que a gente consiga ter um atendimento diferenciado. Eu gostaria só de lembrar que, assim, essa pergunta é muito pertinente, né, sobre a questão Aí eu gostaria de trazer
para nosso diálogo não apenas a inexistência do Instituto Médico Legal lá em São João dos Patos, mas a inexistência de vários outros órgãos que compõem o sistema de garantia, que deveriam prestar o atendimento direto à criança e adolescente na municipalidade, não é? E que há um ressentimento por parte principalmente dos conselheiros tutelares, que fazem um atendimento imediato, que requisitam os serviços desses demais órgãos, né? Só que na concepção dessa normativa que o doutor Marcos está falando agora, o promotor, é exatamente isso que vai ser o diferencial, porque há a necessidade de se criar uma rede diferenciada de atendimento. Então, não adianta só pedir emprestado um técnico, um profissional de uma determinada área para prestar aquele atendimento de imediato e depois ele, sem a devida qualificação, ir lá, presta o atendimento e vai embora e espera que chegue o outro caso. É realmente montar um sistema de garantia, é realmente ter, dentro dos municípios, esse corpo de técnicos, de profissionais, de peritos, seja lá do que se faça necessário para fazer essa composição desse novo sistema de garantia, de modo que sejam deflagrados fluxos, tenha a existência das operações que são necessárias para casos, por exemplo, de urgência. Não precisa estar chamando de imediato, corre aqui, fulano, como lá no Ceará aconteceu, doutor, de uma criança de 4 anos que estava brincando na calçada e sumiu. E aí, na verdade, a operação que foi deflagrada foi muito rápida, mas não foi suficiente rápida para conseguir salvaguardar a criança. Então, ela foi encontrada morta 3 dias depois, entende? A inexistência do conjunto de órgãos concatenados e trabalhando em rede sistêmico faz com que a gente perca, inclusive, a vida das crianças, né? E aí eu gosto muito quando o senhor fala da questão do Instituto Médico Legal e que a gente dê um foco para outros tipos de serviços que precisam existir para prestar um atendimento de qualidade para a criança que é vítima ou testemunha, né? Que não necessariamente ir lá na sede do IML, que é uma coisa extremamente, para nós adultos é difícil, imagina para uma criança ou um adolescente entrar lá, né? E a gente falava aqui no intervalo, falando com o doutor Marcos, que a gente precisa avançar em outras formas de coletar provas que não seja só corpo, né? Que é só essa interferência direta que já está tão invadido, já é tão complicado para uma criança ou um adolescente ter sido vítima, por exemplo, de violência sexual ou de qualquer outra forma de violência, como coloca aqui, né? Os maus-tratos, etc. Mas que vai de novo para aquele ambiente onde vai, de qualquer forma, mexer nessa ferida de novo é muito dolorido. Agora, doutor Marcos, tem aqui o pessoal lá do Campus Manaus colocando que a ação profissional de conselhos e conselheiros nunca ocorre isolada, é sempre com apoios e parcerias. Deve estar sempre presente no cognitivo do profissional como funciona ou como deve se fazer funcionar a rede de sistema de garantia. Não é simples. Proteger, resguardar crianças de explorações e violências muitas vezes ocorre dentro da própria casa e de suas famílias. É um desafio, está colocando que é um desafio que está posto. E como fazer, né, com essa questão do agir profissional, dos profissionais que estão envolvidos e do compromisso com essa situação, com essa problemática. Olha, o pessoal lá de Ariquemes colocou aqui um fluxograma do atendimento, né, que está sendo desenvolvido lá, inclusive é do Ministério Público, né? Muito bom por sinal. E aí o pessoal aqui de Cruzeiro do Sul, do Acre, diz verificar a contextualidade da ocorrência para que se possa articular com o sistema de garantia com o objetivo de proteger a criança, né? O principal objetivo da lei da escuta é preservar a integridade física e moral da criança, evitando constrangimento, né? Que seria, esse é o grande forte da normativa, exatamente trazer para a gente essa promessa. O pessoal aqui também não colocou de onde mas colocou procedimentos para depoimento sem dano, a escuta especializada será realizada em local apropriado, acolhedor. É exatamente isso que o doutor Marcos estava falando agora. O IML não é um local acolhedor não, né, gente, para fazer o atendimento. E aqui o pessoal de Marabá bota criança ou adolescente vítima de violência sexual, que aí o pessoal está focando muito a questão da lei de depoimento na questão da violência sexual, mas não é só isso, né? Depois o doutor vai entrar nesse contexto aí das violências, que são múltiplas, né? Ao chegar no primeiro atendimento, um órgão de proteção deve ser encaminhada para um técnico especialista, que tenha a devida qualificação. E o pessoal
Deixa eu ver aqui mais. Pessoal do Polo da Ceilândia. Doutor, está só tomando nota ali das observações, né? 3 órgãos considerados como o tripé da criança: o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Direito e o CREAS. E aí, vamos lá, eu acabei de falar aqui que nem todos os municípios, por exemplo, tem CREAS, tem CAPS-I, CAPS-AD, né? E aí, a dificuldade do trabalho em rede, a desestrutura familiar, a gente já falou sobre questão de estrutura familiar, lembram? Em outro módulo, que não existe a questão de desestrutura, família desestruturada ou não outra estruturada. Há uma questão de famílias com problemas. Todas as famílias têm uma estrutura. E o tripé do SGD, o pessoal está dizendo também, a realidade aqui, o Polo de Aragua ainda está dizendo aqui, a realidade é desalentadora, doutor. A lei da escuta é desconhecida e não há estrutura mínima nem profissionais aptos a lidar com tal situação. Não, é também uma lei muito nova, nem todos os municípios adotaram ainda, né? Não revitimizando a criança, respeitando seus direitos. E deixa eu ver quem mais. Muita gente colocando um monte de coisa. Responda logo esse bloco aí, que depois eu vou olhando aqui e organizando. Olha, vindo de Manaus, Ariquemes, Marabá, Cruzeiro do Sul, Acre, eu separei algumas palavras aqui. Falou-se em cognitivo do profissional, falou-se em contextualidade, falou-se em articulação, e eu agregaria a todas essas palavras valor. Esta sociedade, qual é o valor que ela tem para com essa temática? Quando ela define esse valor, quando ela se incomoda com essa situação, ela começa a refletir e ela começa a compor o seu fluxo de atendimento. Esse fluxo é extremamente importante. Eu não preciso batalhar por delegacia de polícia 24 horas. Pensem comigo uma coisa. Policial militar, todas as pessoas trabalham por carga horária. Vocês imaginam o que é ter uma delegacia de polícia funcionando 24 horas com a qualidade que dela se espera de segunda a segunda? Será que isso é necessário? Eu tenho um outro componente. Uma delegacia especializada, ela vai ter uma área de atuação, de abrangência muito grande. Vou colocar a situação aqui de Rondônia. O município de Porto Velho, ele vai de Porto Velho até a divisa com Acre, são 350 quilômetros. Tem várias comunidades, vários distritos às margens ou nas adjacências da BR-364. Depois nós temos sentido Manaus. Nós temos de 12, 14, até 18 horas de barco, depende da época do ano, e também temos comunidades nessa região. Então, qual é a razão de ter uma delegacia especializada aqui em Porto Velho? Ela é importante para as ocorrências que são peculiares daqui de Porto Velho, do perímetro urbano específico. Mas, no geral, ela não tem essa razão de existir. Então, eu preciso que toda a estrutura, toda a rede de apoio, ela esteja concatenada, ela esteja organizada, ela esteja articulada para que o policial militar que atende lá em Vista Alegre do Abunã, que é um dos distritos aqui de Porto Velho, ele tenha as condições adequadas de trabalho, tal qual tem aquele que atende uma ocorrência aqui em Porto Velho. Então eu não posso apenas me centrar na existência da unidade. No mesmo sentido, há alguns anos atrás se dizia, e a gente vai mencionar um pouquinho mais à frente, quando falarmos do depoimento sendano, não, o depoimento sendano tem que ser aquele colhido num lugar inspirador, acolhedor. E aí então nós tínhamos uma sala lilás, porque em tese as meninas eram as mais violentadas. Ah, não, mas agora nós também temos a situação dos meninos. Ah, o menino tem que ser colhido na sala azul, né? Bom, mas agora nós temos a situação, me perdoe a comparação, mas que não é menino, que não é menina. Aonde eu fico? Eu vou ter que misturar as duas cores. E aí, para eu manter essas salas, eu preciso de profissionais, eu preciso de recursos, uma série de coisas. E às vezes eu tenho, digamos, um psicólogo, um assistente social ou mais profissionais que ficam em espera de uma ocorrência policial. Só que eu não tenho recursos para manter essa estrutura funcionando. Uma outra coisa simples. Todo mundo sabe que naquele imóvel X funciona a sala azul ou funciona a sala lilás. Logo, todo mundo que entrou ali foi violado. Então é uma outra situação que a gente precisa ponderar. Então nós não temos soluções singelas, mas nós temos condutas que vão nos permitindo contribuir e compreender essa realidade. Então quando uma sociedade ela tem como valor
a proteção da dignidade da pessoa humana, ela começa a compor os seus fluxos, ela começa a ter uma estrutura que vai intervir no momento certo da forma correta. Hoje nós temos diversas ferramentas de comunicação, seja o WhatsApp, aqui em Rondônia mesmo, em grande parte do estado, as ocorrências policiais, os policiais já usam câmeras para filmagem, uma série de situações. A abordagem ela passa a ser diferenciada, a comunicação cada vez mais fácil. Então o que eu preciso é fazer parte de uma rede que leve atendimento respectivo. Isso requer a presença física do profissional? Requer sim, mas é preciso compreender que nem todas as situações você precisa daquele profissional. Por que a gente não busca um prontuário médico de uma unidade hospitalar? Esse prontuário médico é melhor ou não do que uma perícia médica feita horas depois, meses depois? Será que esse prontuário médico ele não é importante? E há uma obrigatoriedade do serviço de saúde em registrar todas as ocorrências. Inclusive, há uma obrigatoriedade da rede de saúde em relatar o fato. Por que uma escola, digamos, quando no ambiente escolar houve a revelação de um fato, a escola é obrigada a relatar esse fato. Ela precisa compor um questionário, ela tem que fazer um relatório, ela tem que garantir fatores de proteção para aquela criança. Este relatório é extremamente importante para nós. Por que o profissional da assistência social, ao fazer o atendimento respectivo e se revelar, a ele for revelada uma ocorrência, ele também relata, ele não está acusando ninguém. Sim. Em todas as circunstâncias, ou profissional de saúde, ou assistência ou educação, você relata um fato. Se o fato é verídico ou não, não lhe compete de chegar a essa conclusão. Você apenas vai relatar e aquele que tiver a incumbência respectiva vai fazer o apuratório. Então isso me traz a uma compreensão de que esse fenômeno ele não é tratado apenas pelo sistema de justiça, ele é tratado por um sistema de garantia de direitos que visa garantir direitos humanos de criança e adolescente. Então, só fechando, se a sociedade tiver como valor defender, ela conseguirá, com os seus recursos, encontrar essas alternativas. E quando ela tem valor, ela passa, tal qual tem Ariquemes e tantas outras regiões desse país, ela passa a ter um fluxo de atendimento. O fluxo ele decorre de um protocolo, e nesse protocolo você encontra quem acionar, de que forma acionar, de que maneira, o que fazer, o que não fazer. Então, é muito importante que a gente tenha essa situação bem definida e bem estudada para que a gente possa garantir o atendimento respectivo. Isso é muito importante que o doutor está colocando, porque, assim, me parece que quando a gente fala na criação de um sistema de garantias de direito, a gente está falando, normalmente as pessoas atribuem essa questão do criar um sistema a criar um espaço. As pessoas visibilizam como se fosse assim, um grande espaço onde vai atender só esses casos, e não é isso. A criação do sistema de garantia passa necessariamente pela habilitação dos profissionais que atuam em todos os locais onde a criança vai ser assistida, onde ela vai ser atendida, independente dela ter sido vítima ou não de um determinado tipo de violação do seu direito, mas que na hora que evidencia-se, ou que como é que o Estatuto fala, doutor? Que você nem precisa ter ameaça, aliás, pronto, na situação em que lesão você... ou ameaça de direito. Isso. Então, você presumindo que já existe, você já deve fazer a atuação, né? E deve identificar para isso. Então, todos nós que atuamos dentro do sistema de garantia, atendendo crianças e adolescentes, devemos estar atentos para isso. Isso é habilitar o sistema. E aí, eu estou falando aqui sobre a questão de reportar, bem reportado, o atendimento que você fez, você escrever bem escrito o que foi que você escutou, que é exatamente para compor as informações necessárias, né? Eu gostaria de trazer aqui o lembrete da necessidade de que os equipamentos de saúde, as unidades escolares constituam suas comissões de maus-tratos, porque lá, inclusive, dentro da Política Nacional da Saúde da Criança, já tem todos os protocolos, todos os documentos, o que é que deve ser feito, como deve ser perguntado. Lá estão os formulários prontos já, né? Mas nem todos os municípios estão com as suas comissões de maus-tratos já montadas. Isso dificulta muito, porque se começar por aí, já dá um bom passo para a gente constituir esse sistema de garantia e habilitar essa escuta para as pessoas, né? Para os profissionais. Olha, doutor, aqui o pessoal está falando
ainda tem gente falando da questão da ética, mas tem um pessoal dizendo aqui, o Conselho Tutelar deve atender, efetuar a escuta qualificada, depois o acolhimento da criança, em seguida encaminhar o atendimento de saúde para receber o antital. Do jeito que o senhor estava falando aqui, o pessoal lá de Barra do Corda está colocando, né? E aqui o pessoal do Polo Macapá está falando sobre a questão, as vítimas ou testemunhas de atos de violência não podem ser submetidas a procedimentos que as façam reviver situações que já geraram tanto sofrimento, ou seja, não podem ser revitimizadas. O doutor vai aprofundar mais sobre isso aqui na próxima aula dele, acho que ele vai enfatizar bastante isso aqui, né, doutor Marcos? Deixa eu ver aqui outro. Deve ser atendida não só como ferramenta de geração de provas contra o acusado ou verificação da veracidade dos fatos, mas principalmente como mais um mecanismo de zelo, cuidado, amparo e apoio psicoemocional para a vítima. Essa concepção pode ajudar a diminuir as formas de possibilidades de revitimização. É isso que o doutor... que a gente falou agora de manhã cedo sobre essa questão de a gente desejar, querer fazer uma sociedade pacífica, e eu falava da importância da capacidade dialógica que nós precisamos ter. Isso passa necessariamente pela escuta qualificada das pessoas, saber escutar sem revitimizar e sem julgar, né? Sem fazer o julgamento. Vamos lá, doutor, volte aí para as questões. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, para que as pessoas possam ter uma compreensão de que quando a gente fala da criação de um sistema de garantia, nós não estamos falando necessariamente da criação de espaço, que me parece que no imaginário das pessoas é como se a gente tivesse que criar um grande centro de atendimento e jogasse todos os... E aí o senhor fala de uma coisa super interessante, que é você já deixá-la demarcado na testa das crianças que vão receber atendimento, os adolescentes são vítimas, que se você está entrando aí é porque você é vítima, quer dizer, você já está demarcando e de uma certa forma já causando uma outra forma de vitimização, né? de violência institucional. Olha, o nosso pensar, a nossa maneira de agir, ele está em constante mudança. Eu vou colocar uma situação para vocês. Eu trabalhei durante muitos anos aqui em Porto Velho com a questão de acolhimento de crianças e adolescentes. É a institucionalização. E havia um quantitativo grande de crianças que eram acolhidas e a gente tentava diminuir esse quantitativo, acolher onde era estritamente necessário. E nós chegamos a um certo momento em que a gente já tinha um fluxo bem definido, bem mapeado, e a gente conseguia então reduzir o tempo de acolhimento. E aí, num segundo momento, a gente começou a avançar para uma outra situação. Será que só reduzir o tempo de acolhimento é certo? E aí então nos surgiu a possibilidade de trabalharmos para que a gente não tivesse mais o acolhimento, mas o acolhimento institucional. Nós precisamos continuar fazendo o acolhimento, mas não na instituição. Em algumas circunstâncias, obviamente, o acolhimento terá que ser na própria instituição. E aí então surgem alternativas, surgem família acolhedora, surgem várias outras situações onde a gente pode evitar o acolhimento, mas sem perder essa criança de vista. No mesmo sentido, a gente precisa ponderar, como a professora mencionou há pouco, a criança ou o adolescente, eles não podem ser apenas objetos de produção de provas. Esse tempo, felizmente, já acabou. Né? E nós precisamos, então, estar ligados nessa nova realidade. Felizmente, chegaram para a área da infância e adolescência cada vez mais profissionais de psicologia, de serviço social, há uma proximidade maior dos profissionais da área da educação, da parte médica, ou seja, há um portfólio grande de profissionais que tem cada vez mais convergido para a atuação na área da infância. Só que esses profissionais, cada um atua no seu ambiente, no seu nicho. Não há necessidade nem razão para que eu consiga juntá-los todos e criar um espaço de atendimento. Há necessidade, sim, que esses profissionais, que essas instituições estejam engajadas na construção de um valor defesa da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, fazendo as intervenções dentro da sua esfera de competência respectiva. Vou colocar um exemplo para vocês. Eu sou promotor de justiça há 25 anos e na Constituição Federal diz lá, o promotor poderá requisitar. Requisitar é uma ordem. Requisição, o termo diz que você tem que atender. E no mesmo sentido tem essa figura, essa possibilidade para o Conselho Tutelar. E aí eu sempre fiz
capacitações durante muitos anos para conselheiros tutelares, e eu dizia que eles requisitavam em 24 horas exames biopsíquico, dinâmico, escatológico, lunar. Cada vez a gente colocava o nome mais bonito. E aí o médico, lá, sei lá quem for, diz, não tem como fazer não, amigo. E o conselheiro tutelar ia reclamar na promotoria. Falava, olha, se você conseguir fazer esse exame aqui em 24 horas, você é um cara mais feliz do mundo. Mas estou requisitando. Amigão, não tem essa de requisitar. É preciso compreender o papel do outro. Então não há uma hierarquia entre esses mais diversos profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos. O que cabe ao conselheiro tutelar e ao Conselho de Direitos é construir pontes, é construir um ambiente ameno, um ambiente de congraçamento, um ambiente onde você consiga ter integração de ações e não repulsas. E a gente sabe, quando você tem um conselheiro que tem habilidade, ele consegue dar a sua contribuição de uma forma muito importante. Em alguns momentos, a gente acaba não tendo o conselheiro com a habilidade necessária e, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Não raro, isso resulta em atendimento criminal na central de polícia. Uma ocorrência gerando outra. Então, é extremamente importante que nós tenhamos esta compreensão. Nós somos integrantes do sistema, nós não somos dominantes, nós não somos dominados. Mas nós fazemos parte de um sistema. Sistema esse que tem que ser construído diuturnamente. Nós não precisamos necessariamente de um espaço para que a gente tenha políticas públicas. Nós precisamos que a política pública ela ocorra nos seus mais variados segmentos. E, professora, me fez lembrar, eu andei muito aí pelo Baixo Madeira, que é sentido Manaus, de barco, né, com equipes trabalhando, e a gente divulgava muito, dentre várias situações, o Disque 100. Que é a respeito em específico de violência sexual. E era sintomático. Quando a gente chegava em uma comunidade, fazia a nossa abordagem, no dia seguinte a gente tinha uma ou mais denúncias daquela comunidade. Então isso demonstra que você vai levando a sua mensagem, você vai conseguindo com que aquela comunidade ela compreenda e ela não tolere mais determinadas situações. E aí, enquanto promotor aqui em Porto Velho, eu tive várias situações em que eu atuei e que aqueles que praticavam as suas condutas foram condenados. Grande parte decorrentes de regiões onde o poder público não ia. Agora, a minha pergunta é o seguinte, é sensato de minha parte trazer uma criança, um adolescente, que nasceu às margens do Rio Madeira, que a sua família reside ali há mais de um século, e trazê-la e inseri-la numa unidade aqui em Porto Velho totalmente diferente? Ou eu preciso criar fatores de proteção para que ela permaneça lá? Perfeito. Eu tenho que ter essa compreensão. Sim. Tá? Porque a minha casa é feita do meu modo. A casa da professora é feita do modo dela. Se eu for até a sua casa, eu vou ficar em parte contente, mas em parte um pouco descontente. No meu sentido, se a senhora vier a minha. Agora, vamos pensar se nós fôssemos crianças. Nós ficaríamos contentes na casa de um terceiro que você não conhece, que você nunca viu? Então a gente precisa refletir se nós estamos realmente protegendo com esse modelo ou se a gente simplesmente está criando uma solução. É uma estação, deixa ali até que um outro. Qual outro? Eu não sei, alguém um dia vai vir e vai tirar. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Solução para quem, né, doutor? O que o senhor está colocando aqui é solução para quem? Nós estamos criando soluções, mas essas soluções estão voltadas para quem? É para realmente para a criança, para o adolescente? Ou é para a gente, vamos despachar isso aqui, vamos resolver, vamos passar logo para frente, que isso aqui é difícil de solucionar, é complexo, e a gente quer soluções fast food, e as soluções são panelada, demora um tempo que só, não é? E aí, nessas correlações de poder, de força que tem entre os órgãos, etc., é muito importante, o doutor falou várias vezes aqui sobre a questão de que nós precisamos construir uma unidade no que diz respeito às nossas crenças, né, relacionada a essa questão da atenção à criança ou adolescente. Eu também concordo. Eu acho que se a gente começa a visualizar a criança ou adolescente como sendo sujeito de direito, aquele a quem se destina a proteção integral, automaticamente a gente vai ter uma série de procedimentos que vão ser bem modificados em relação a essa forma de atendimento. É isso, né, professor? Por hoje a gente se despede, vou passar para o professor, ele vai fazer a despedida dele aí, tem uma atividade de percurso aí para acontecer, tanto da minha atividade como da dele, e aí, aliás, não presencial a atividade. Eu agradeço a oportunidade, voltaremos na aula amanhã, à tarde,
né? E a gente vai continuar enfocando as diversas formas de violência, a maneira de agir, como que os demais atores podem agir, compreender esse fenômeno e dar a sua contribuição, e, em específico, o que é depoimento especial e o que é escuta especializada. Ótimo. Por hoje, muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde. Educação à distância, mudando realidades.